Seja bem-vindo a mais um episódio do Linhagem Papal. Eu sou Fábio Fernandes, católico leigo, e só aqui voltamos para a época em que o Amém era uma novidade na igreja. Hoje vamos falar sobre o quarto Papa da Igreja Católica, São Clemente I. Natural de Roma, discípulo de São Pedro e São Paulo, acompanhou diversas missões evangelizadoras dos apóstolos enquanto discípulo. São Paulo chega a citá-lo na Epístola aos Filipenses. Estas palavras de São Paulo mostram como Clemente era dedicado na fé e muito zeloso com as coisas de Deus. São Clemente, assim como São Paulo, também dirigiu aos Coríntios uma carta apostólica, em que documenta ao mesmo tempo prudência, caridade e firmeza. Tão boa aceitação teve essa carta que não só em Corinto, mas também em diversas outras igrejas, era lida durante muitos anos, juntamente com as epístolas dos apóstolos. Escreve Santo Irineu no ano 180, vira os apóstolos e conversara com eles, ouvira a voz da pregação deles e tivera a tradição deles diante os olhos. O quarto Papa restabeleceu o uso do crisma na igreja, dando seguimento à tradição deixada por São Pedro. Foi ele quem instituiu o uso litúrgico da expressão Amém, cujo significado é assim seja ou confirmo nos ritos religiosos. Clemente I foi um grande defensor da primazia da Igreja de Roma, afirmando que esta e o bispo de Roma, ou seja, o Papa, são os detentores das revelações divinas e que possuem a autoridade necessária para comandar os cristãos. Seu exemplo de vida e fé arrastava corações. Ele converteu até mesmo a uma irmã do imperador Dominiciano chamada Domitila. Dominiciano também era parente de Clemente. A conversão de Domitila ajudou bastante na suavização da sangrenta perseguição que acontecia no império contra os cristãos. Colaborou bastante na expansão do cristianismo dentro do Império Romano. Isso incomodou o sucessor de Dominiciano, o imperador Nerva. Por isso, Nerva deve ter ficado muito nervoso com o progresso da Igreja de Cristo e exilou Clemente na Crimeia. Por causa deste exílio, Evaristo assumiu o comando da Igreja em Roma. Enquanto isso, no exílio, São Clemente I teve a oportunidade providencial de encontrar milhares de cristãos que tinham sido condenados a trabalhos forçados nas minas de pedra da região. Assim, o exílio foi providencial para que São Clemente encorajasse os fiéis a perseverarem na fé e converter-se também a muitos pagãos. O sucesso da evangelização de São Clemente I no exílio irritou bastante também um novo imperador romano, chamado Trajano, que nas horas vagas fazia cosplay de Voldemort. Ordenou que Clemente I fosse obrigado a prestar sacrifícios aos deuses romanos. Clemente I, porém, negou-se, afirmando categoricamente que só existia um único Deus, a quem ele já servia. Trajano então ordenou que São Clemente I fosse atirado ao Mar Negro, tendo uma pesada âncora atada ao seu pescoço. Mesmo assim, milagrosamente, a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos, para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. Era o dia 23 de novembro do ano 101. São Clemente I, rogai por nós. Quer ver mais conteúdo assim? Nos ajude compartilhando com seus amigos e se inscrevendo em nosso canal. Por favor, críticas, sugestões, temas e outras considerações, escreva logo abaixo nos comentários.